Oi, hoje é dia 25 de setembro de 2025, às 9. 9? Não, porra, às 10h59. Enfim, essa semana eu tenho enfrentado um problema. Hoje é quinta, eu tenho enfrentado a partir de terça, que eu tenho tido muito problema de procrastinação e preguiça de ir na aula, sabe? Ai, cara, eu vou assim, sem vontade nenhuma de ver a cara desse pessoal da faculdade, sabe? Sem vontade nenhuma, não sei. Esse pessoal da minha turma. E quando eu falo esse pessoal da minha turma, não é esse pessoal por completo, porque tem gente agradável na minha turma que eu amo conversar. Mas são umas unidades de pessoas. Acho que são o quê? Contar na mão 5, 6 pessoas, eu acho. Mas tipo, cara, o pessoal da minha sala, eu não gosto de olhar pra cara daquele pessoal. Olhar pra cara daquele pessoal me irrita. E eu tenho ficado com um sono essa semana, mas um sono, sabe? Que, mano, cara, não sei, sabe? Eu simplesmente não tive vontade de ir pra aula, então sim, faltei nas 2 aulas da terça, faltei nas 2 aulas da quarta, faltei na aula de hoje cedo. E cara, tem 3 provas semana que vem, ia ser 4, mas um professor lá teve a decência de tipo, pra as pessoas que vão apresentar no congresso de iniciação científica, ele basicamente vai remarcar a prova só para essas pessoas, o resto vai fazer no tempo normal. Mas é foda, por exemplo, que tipo, dos outros dias tá tudo bem, mas tem uma professora que jogou a prova pra terça-feira, porra. Tipo, terça-feira a gente vai estar no congresso, cacete. Sabe? Que saco. De verdade, fiquei emputecida mesmo, fiquei emputecida, sabe? Porque fica falando assim, você tem que participar das atividades acadêmicas, mas a pessoa não tem a decência de realocar uma fodendo prova ou uma fodendo aula pra gente participar, tá ligado? Não sei, repõe essa porra depois, eu só quero poder participar do bagulho. Enfim, foi um pequeno desabafo. E aí, tipo, na terça, eu e meu namorado, a gente ia no museu na quarta, mas aconteceu com um contratempo que o pai dele tinha que fazer uma cirurgia e aí tinha que ficar com o pai dele, né? E aí, basicamente, não rolou da gente ir no museu. Quer dizer, poderia ter rolado, porque no fim das contas o resto do dia inteiro ele ficou lá comigo e eu acabei não indo pra aula da tarde. Então a gente poderia ter ido no museu. Só que aí não ia adiantar de muita coisa, porque tipo, tava funcionando no primeiro andar. Tava mexendo em exposição no segundo, montando exposição. Ou seja, não dava pra ter acesso ao terceiro andar. Foda. Então não ia adiantar muito ele visitar lá comigo, né? Mas eu fui porque eu tava batendo o pé que eu queria muito visitar. E foi muito legal a nossa terça, né? Ele é tão carinhosinho comigo, ele me enche tanto de beijinho, sabe? Ele é muito carinhosinho. Sei lá, cara, eu adoro isso. Ele me dá um monte de abraço assim, tem vezes que eu tô deitada na cama dele. E aí, tipo, ele tá jogando, aí dá uma pausa no jogo, ele vem, deita assim comigo, e ele me abraça por trás, e ele enche meu pescoço de beijinho, enche minha bochecha de beijinho, sabe? Nossa, é tão confortável ficar com ele, mano, é muito confortável ficar com ele. Adoro quando ele faz isso. Enfim, foi muito legal a nossa terça.
quarta eu fui pra lá e tipo, é engraçado porque dá a impressão que ele fica triste quando eu cito o lance sobre, eu vou embora. Porque de fato, ontem eu ia ter aula tipo 4 horas e eu ia embora mesmo. E tipo, tá ligado? Bateu mó bad nele porque eu falei que eu ia embora. Bateu uma bad muito grande que eu fiquei até com dó. E no fim das contas, mano, nem fui pra aula. Fiquei lá deitada com ele mesmo, sabe? Sim, eu vou pagar por isso mais pra frente. Vou pagar por isso mais pra frente. Mas eu fiquei lá deitadinha com ele. A gente fez aquelas coisas e foi extremamente bom. Nossa, mano, se eu fazer isso com ele é tão bom. Cacete. E aí eu fiquei por um tempo lá e depois disso a gente tava com planos de parafusar o armário dele que tava lá de fora pra servir de despensa, né? Parafusar um porta-chaves. E aí nessa brincadeira, tipo, eu acabei pegando uma prateleira, eu achei uma prateleira de geladeira nova e troquei por uma que tava toda zoada, né? Tirei a que tava toda zoada da geladeira dele e coloquei a nova. E tipo assim, ontem enquanto ele tava fora lá cuidando do pai dele, eu dei uma geral na casa pra ele, porque tipo assim, cara, eu gosto de fazer as pessoas felizes. E uma coisa que eu aprendi é que tipo assim, quando a gente está deprê, que é quase sempre, só que acho que tem picos, cara, eu acho que o estado da casa influencia muito, tá ligado? Tipo, por exemplo, se eu já tô na merda e a minha casa tá uma zona, eu fico mais na merda ainda. Então, tipo, eu gosto de dar essa ajuda pra ele e tal, de dar arrumando a casa pra ele, né? E ficou assim, um bagulho muito legal. Eu queria muito, é que eu não tinha intimidade suficiente com ele, mas eu queria muito ter tirado uma foto lá de como era a casa dele pra depois. Eu acho que assim diminuiu muita bagunça, jogamos um monte de coisa fora, sabe? Muito legal. E claro, eu escutei muitas histórias legais sobre ele a partir das coisas que tem na casa dele. E tipo assim, pra mim, atualmente essa aventura já acabou, né? Porque eu tava mexendo em coisas que eram visíveis na casa. Porém, ele tem coisas que dá pra mexer ainda, que não são visíveis, que são as coisas antigas dele, né? Que ele falou sobre. E enfim, né? Aí eu tava pensando em dar uma ajuda pra ele. Não sei qual vai ser o próximo dia que eu vou estar por lá, né? Eu tava vendo sair com meus amigos esse fim de semana. Queria visitar uma amiga minha que trabalha na biblioteca. E enfim, eu queria fazer isso. Dava pra arranjar um espacinho de tempo pra ele, porque eu gosto muito de ficar com ele. Mas queria fazer essas coisas, sabe? Enfim, vou almoçar. Beijos.